Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Hoje a gente vai finalizar esse primeiro capítulo do Popov falando um pouco sobre a série do raio e sobre a validade da série do raio. Lembrando na aula passada que a gente chegou aos resultados, derivando a equação iconal e a equação de transporte, a partir da nossa equação da onda reduzida, nós chegamos a essas duas equações, equação iconal e equação de transporte. Porém, sobrou um termo aqui na nossa expressão, que é justamente esse laplaciano da amplitude A. E a gente discutiu um pouco sobre esse termo, e que, no geral, a gente está considerando uma solução de alta frequência, ou seja, ômega muito grande, de modo a desprezar esse termo aqui, laplaciano de A. Porque, considerando esse termo, essa equação não pode ser solucionada exatamente. A gente vai utilizar na aula de hoje uma outra estratégia, que é definir essa função amplitude como uma série de potências, que a gente chama de série do raio. E a gente vai descobrir que o primeiro termo dessa série de potências vai permitir a gente obter uma solução muito parecida com a equação de transporte e com a equação iconal, pelo menos para o primeiro termo da série do raio. Então vamos lá. Está aqui a nossa série do raio. O nosso campo U agora ele vai ser definido como e elevado a i ômega tal, e a nossa função amplitude vai ser definida como uma série de potências. Eu vou ter um somatório de n igual a zero até infinito, ou seja, infinitos termos aqui nessa série, em que eu tenho uma amplitude a de n, também função de x, y, z, e ela está dividida, que é uma razão, por menos i ômega elevado a n. Percebam o seguinte, eu vou ter, ao longo desta série aqui, o primeiro termo ele vai ser a zero, quando n é igual a zero, que menos i ômega elevado a zero vai ser igual a 1. Então o primeiro termo, que é o termo mais importante aqui da nossa série do raio, vai ser somente a0 vezes e elevado a i ômega tal. O segundo termo vai ser a1 de x, y, z, aqui n igual a 1, menos i ômega elevado a 1. Então eu vou ter a1 sobre menos i ômega. Este é o termo 1 da nossa série do raio. O termo 0 é a0, o termo 1 é a1 sobre menos i ômega. E assim por diante. Então eu vou ter uma série de potências em que eu vou ter uma razão e esse denominador ele vai crescendo exponencialmente aqui com n. Eu vou ter primeiro menos i ômega elevado a 1, depois menos i ômega elevado ao quadrado, menos i ômega elevado ao cubo, a quarta e assim por diante. Então a tendência é que se ômega for muito grande, estes termos aqui da amplitude na minha série de potências, eles vão sendo cada vez menores. Essa é a expectativa aqui da nossa série do raio. Para esse valor do nosso campo U, eu vou ter a seguinte equação de transporte. A equação de transporte que está aqui abaixo. 2 vezes gradiente de tal escalar, gradiente de A de n mais 1, mais A de n mais 1, laplaciano de tal, laplaciano de A de n. É justamente aquele termo laplaciano que sobrou aqui desse outro lado, do lado direito. Eu não vou demonstrar essa equação. Essa demonstração é um pouco mais complicada. Vocês podem obter essa demonstração passo a passo no livro do Cherveni, no capítulo 5, seção 6, se eu não me engano. O que vai importar para a gente é o seguinte. Esse n ele vai de menos 1 até o infinito. Menos 1, 0, 1 até infinito. E o termo a de menos 1 é igual a 0. Para n igual a menos 1, nessa equação de transporte, eu vou ter o seguinte. 2 vezes gradiente de tal, gradiente de A0, porque se n é igual a menos 1 mais 1 vai ser 0. Aqui também, a de n mais 1, eu vou ter menos 1 mais 1, também igual a 0. Então eu vou ter A0, laplaciano de tal. E este termo aqui, a de n, vai ser a de menos 1. Lembrando que a de menos 1 é igual a 0 aqui, da nossa definição aqui na série do raio. Então eu vou ter exatamente essa equação de transporte, dependendo do primeiro termo da série do raio, que é o termo A0. Essa equação é semelhante à equação que a gente encontrou anteriormente. Para este termo de ordem 0 aqui da série do raio, eu vou conseguir satisfazer essa equação, a expressão que a gente encontrou anteriormente, exatamente. E esse laplaciano ele vai ser igual a 0 e eu vou obter a equação iconal e a equação de transporte. Vou ter essas duas equações satisfeitas. Em função desse primeiro termo, que é o termo
A0 aqui da minha série do raio. Para verificar se essa série converge, eu vou utilizar o teste da razão. O teste da razão é definido da seguinte maneira. Eu pego uma série de potências, A de n qualquer, e eu vou fazer o seguinte. Vou dividir A de n mais 1 por A de n. Como é uma série complexa, eu vou tirar o módulo. Ok? Essa divisão, essa razão aqui, tem que ser igual a L para o limite em que n tende para o infinito. Okay? Então tem que ser igual a L aqui. Quem é esse L? Ele é um número que, se ele estiver entre 0 e 1, a série converge. Se L for maior do que 1, a minha série diverge. E se L for igual a 1, eu não sei. Eu não posso dizer nem se a série converge, nem se ela diverge. Então, a gente pode pegar os dois primeiros termos da série do raio e analisar a validade da série do raio. O primeiro termo, né, esse termo aqui do numerador, A de n mais 1, é o nosso termo A1. A gente vai considerar o termo A1. Vai ser A1 sobre ômega. Lembrando aqui da nossa série do raio, voltar aqui, este termo vai ser e elevado a ômega tal, somatório, para n igual a 1, eu vou ter A1 sobre menos i ômega. O módulo desse número complexo vai ser A1 sobre ômega. E eu vou dividir pelo termo AN, aqui no nosso teste da razão, que é justamente o termo anterior, que é o A0. Lembrando aqui da série do raio, se n é igual a 0, eu tenho e elevado a ômega tal, n igual a 0, menos i ômega elevado a 0 dá 1, e aqui no numerador eu vou ter A0. Então esse primeiro termo é A0. Vou dividir esse termo n mais 1 pelo termo A0, pelo termo n, e aqui no meu teste da razão eu vou ter o seguinte. A1 sobre ômega, que é o termo AN mais 1, dividido por A0, que é o termo A de n. Essa razão aqui vai ser igual a uma quantidade L. E é assim que eu vou poder verificar se a minha série do raio converge, diverge, ou se eu não posso afirmar nenhuma das duas considerações. Então vamos ler aqui o texto. Se essa razão A1 sobre ômega A0 é menor do que 1 para um dado ômega, uma dada frequência ômega, e outros parâmetros do problema a ser considerado, então nós podemos aproximar uma solução exata U para o termo A0 e elevado a ômega tal, porque neste caso nós iremos obter termos decrescentes para a série do raio. Ou seja, a minha série converge. O que isso significa? Essa razão aqui ela é menor do que 1, eu tenho uma série convergente. Os termos eles vão decrescendo conforme n vai crescendo na minha série de potências. Mas se essa razão é igual a 1, o termo principal não pode ser usado para aproximar U para uma dada frequência ômega e outros parâmetros quaisquer. Se esse termo é igual a 1 ou maior do que 1, eu não sei, ou a série diverge. E aí, essa série não é uma boa aproximação. Okay? Então, eu não posso utilizar esse termo principal para aproximar o valor de U para uma dada frequência ômega e outros parâmetros qualquer. Eu vou ter uma série que diverge ou que eu não posso afirmar se ela converge ou diverge. O teste da razão vai falhar. Okay? Percebam o seguinte, a importância de impor uma solução de alta frequência. Eu vou ter A1 dividido aqui por ômega vezes A0. Então, se ômega, aqui está aqui no denominador, for suficientemente grande, este termo A1, ele vai reduzir cada vez mais a sua importância, a sua participação, de modo que eu posso afirmar com razoável dose de segurança que essa razão vai estar aproximadamente entre 0 e 1. Ou seja, para altas frequências, é bem provável que essa razão aqui ela fica entre 0 e 1 e o termo e a minha série do raio ela converge. Então vamos ler esse último parágrafo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que está dando para ver, Está dando para ver esse último parágrafo. A solução da série do raio elimina o último termo laplaciano de A. Várias outras tentativas de eliminar este último termo estão reportadas na literatura. Então a gente tem várias outras tentativas de eliminar esse termo laplaciano. Em todos estes casos,
o laplaciano de A é considerado uma correção, um termo pequeno, justamente para que a gente possa impor a solução equação inconal e a equação de transporte, para que a gente possa satisfazer aquela expressão que a gente obteve, né, a partir da equação de Helmholtz, né, para que a gente possa satisfazer aquela expressão, né, aquela equação. Então a gente considera esse termo como uma correção ou como um termo pequeno, de menor importância, né, de tal modo que ele não interfira na nossa aproximação. Ok? Então, estes são os limites de validade tanto da série do raio quanto da nossa teoria do raio. A gente tem uma teoria que ela é uma aproximação de altas frequências. Eu expliquei agora, ao longo dessa aula e ao longo deste capítulo, o porquê, né, da gente falar que a teoria do raio é uma aproximação de altas frequências e qual a importância dessa aproximação de altas frequências, né, para a teoria do raio. Isso a gente vai discutir com mais detalhes ao longo dos próximos capítulos e das próximas aulas. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.